tivemos agora o Dia da Mulher, correto? E o IBGE atualizou os dados em relação às mulheres do Brasil. Como nós sabemos, o senhor trabalha nessa área de empregabilidade, B2B, negociações, inclusive nas palestras que participei do senhor, eu vi várias vezes mulheres participando, inclusive empresárias de diversos ramos de setor aqui no Brasil. E eu queria conversar com o senhor, vou dar uma lidinha aqui na pesquisa, certo? E quero primeiro a gente começar a trabalhar essa ideia do porquê acontece, das causas, como podemos resolver e melhorar cada vez mais nosso mercado de trabalho, beleza? O IBGE solta agora, em 2022, 28% das mulheres estavam ocupadas. Trabalhava em tempo parcial de até 30 horas semanais, certo? E hoje a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho foi de 53, enquanto os homens está de 73. Então você tem uma disparidade ali de 20% segundo o IBGE e também tem uma margem de erro, certo? O que acontece? Hoje, nós temos mulheres que estão se formando mais do que homens, nós temos um acréscimo de mulheres, correto? Hoje, os homens, 35% deles não têm instrução de ensino fundamental e as mulheres apenas 32%. Então, a cada geração, mais as mulheres estão se especializando mais para o mercado de trabalho. Porém, nós estamos tendo um decréscimo. Como assim? Os homens estão ingressando mais nesses cargos de mercado de trabalho. Então, pera, as mulheres estão se capacitando mais, o que na próxima geração deveriam ser delas no mercado de trabalho, mas elas estão regredindo para o lar familiar. Brasil, atualizado. Quando a gente analisa Dinamarca, Suécia, Finlândia, os países escandinavos são os países onde as mulheres mais têm a ação econômica e autonomia, também está acontecendo um efeito semelhante. As mulheres são as maiores empresárias do mundo, grandes players dos mercados ativos, grandes imobiliárias trabalhadoras, também estão largando o mercado de trabalho e estão se reconduzindo ao leito familiar. Poxa, peraí. Demorou tanto tempo para que a mulher tivesse autonomia no mercado de trabalho e aparentemente, segundo os dados globais e agora os dados do IBGE, está se ocorrendo uma remigração para os lares? O senhor pode ver um pouco disso comigo? O que está acontecendo com o mercado de trabalho, doutor? O que está acontecendo com as empresas? O senhor pode dar uma ideia? Como é que é a participação da mulher no empreendedorismo? Vamos lá. Primeiro que é um assunto bem sensível, né? Porque ainda existe muito preconceito 100 anos para cá, e muita mudança teve, certo? O que acontece, na verdade, em relação a isso? A mulher está partindo mais para a educação e para treinamento, ou seja, o acesso à educação e treinamento feminino é fundamental para ela evoluir, mas ainda há muita discriminação e sexismo, certo? Então a mulher, ela existe, tem isso e pode afetar bastante negativamente. Então as mulheres ainda têm esse procedimento de voltar para casa. Por quê? Primeiro, o homem é muito pior do que a mulher em relação à competência. Isso eu tenho plena certeza. Tem até um livro que fala: negocie como os homens, mas vença como as mulheres. Só que a mulher é muito apegada à casa por ter filho, mãe, né? Quando ela vira mãe, o sonho de ser mãe, e ser mãe é uma coisa especial demais. O homem jamais vai imaginar o que seja. Então, o ser mãe também está trazendo ela de volta para casa. O querer estar com o filho, qualidade de vida. Então ela sofre preconceito, ela ganha menos. Tem até um dado do IBGE que eu peguei aqui, tá? As diferenças salariais entre homens e mulheres do Brasil são um problema persistente. De acordo com o primeiro relatório de transparência salarial, as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens, em média. Isso é um absurdo. 20% a menos que os homens, por quê? Só porque são mulheres? Não dá para conceber isso. Essa diferença varia de acordo com o grupo ocupacional. Com as mulheres dirigentes, gerentes, por exemplo, são 25%. Então não pode. As mulheres merecem ganhar pelo menos igual aos homens. Não tem por que ser discriminatório assim. Além disso, as mulheres negras, aí piora a situação ainda, são as mais afetadas pela desigualdade salarial, recebendo 67,7% da remuneração das mulheres não negras. Outro absurdo, né? Remuneração média das mulheres negras é de R$ 3.040,89 no Brasil, enquanto a dos homens não negros é de R$ 5.718. Olha aí, que absurdo, que disparidade. É importante notar que a legislação brasileira proíbe a discriminação salarial baseada no gênero há quase 80 anos. No entanto,
a desigualdade salarial persiste. E é necessário continuar trabalhando para eliminar isso. Ou seja, o Brasil tem leis consistentes e robustas, mas que não são aplicadas. Sim. Agora, vamos partir de um ponto de vista histórico primeiro. Vamos lá. Doutor, quando a gente cria o mercado de trabalho, eu comprei o mercado de trabalho, ele é voraz. Ele é selvagem. É claro que a cada geração a gente consegue criar mais conforto com a tecnologia. Mas muitas vezes eu sinto que se vender um discurso, até hoje é vendido para a juventude, que tipo, é fácil, você estuda, você consegue emprego, vive sua vida e constitui família. As coisas não são fáceis assim. Porque o dia a dia do mercado de trabalho depende do seu setor, lógico. Quanto mais você quiser crescer na vida, mais selvagem ele vai ser. Sim. Você vai precisar ter renda extra, você vai precisar trabalhar às 8 horas, chegar em casa, cuidar de casa. E isso é a realidade. Não é que é no Brasil, isso é a realidade global, porque o nosso tempo é limitado. Com as operações em home office, nós tivemos uma crescente absurda de mulheres em posições de cargos mais intelectuais e financeiros no mercado de trabalho. E é uma tendência. Exemplo disso, o Banco Modal tem um programa exclusivo para mulheres. São mulheres investidoras, porque normalmente mulheres investem mais em zonas mais conservadoras. Então é muito importante para o banco ter esse tipo de administração e esse tipo de investidor. Então, só que você não acha que muitas vezes também é vendido para as mulheres um mercado de trabalho que não existe no mundo real? Porque, de verdade, o mercado de trabalho é você... Não quero falar palavrão aqui, mas é você acordar às 6 da manhã, você se lascar todo dia. Se você tem filho, você não tem filho, não importa, porque é uma escolha sua, não da empresa. Você volta pra mulher mais pesada do que pro homem. Então, se você volta, você vai chegar cansado que alguém vai ter que arrumar a casa. Se o cara trabalha o dia todo, você tá trabalhando o dia todo, vocês vão dividir tarefas, lógico. Mas senão você vai arrumar a casa. E é a realidade que alguém tem que fazer isso. Ou vocês pagam alguém pra poder fazer uma terceira pessoa. Mas alguém tem que fazer. Então, assim, até quando eu falo quando eu estudei, o pessoal sempre vende isso de forma muito mágica. E não é mágico, o mundo real ele é pesado. Claro que eu sei que hoje as condições de trabalho estão 1000 vezes melhor do que a época do meu avô. A do meu avô era homem e mulher pra cair inchado e se lascar e morrer cedo. Hoje eu posso estar aqui numa cadeira entrevistando o Eduardo Gandarella. Então olha como está mais palatável, né? As coisas. Mas o senhor não acha que no começo já começa com uma ideia errada do que é o mercado de trabalho? Senhor, como é que você ouve essa situação da ideia? A criação da expectativa falsa, ela é tão ruim que as mulheres estão infartando mais do que os homens. Para você ver, porque o estresse do trabalho, conciliando com a casa, e ainda ela ocupa muito mais esse espaço na casa, o que é um absurdo também, que dividir tarefas traz uma sobrecarga maior para ela. Então ela vai no mercado de trabalho achando que vai ser tudo fácil, tudo bom, as pessoas vão ser tranquilas com ela. Não. A exigência é tão alta quanto a do homem. A cobrança é tão alta ou maior até, de maneira preconceituosa, do que a do homem, mesmo sabendo que o salário é menor. E outra questão que vale a pena a gente ressaltar, que é o seguinte: qual a desculpa que eu mais ouço? A questão da família. Poxa, a mulher tem que fazer jornada no trabalho, a jornada na família. Gente, já pensaram numa coisa chamada planejamento familiar? Vamos ser sinceros. Quem quer seguir carreira, inicialmente, vai ter que abdicar da família. Principalmente se é mulher. Porque o homem não tem alteração física no corpo dele. A mulher tem. Então fica mais difícil ainda. A gravidez, você vai estar ali, pelo menos 2, 3 meses, de situação inerte. Como você vai atrás de uma carreira se você não faz planejamento familiar? E hoje, muitos postos de saúde, os agentes já estão capacitados a fazer planejamento familiar junto com a família. Mas as pessoas subestimam o planejamento familiar. Ninguém está dizendo que você não deve seguir carreira, não deve ter família e ter filho. Mas, se você quer fazer os dois, você precisa se planejar, precisa se organizar. Beleza? Por exemplo, qual é o melhor período para eu engravidar? Como é que vai ficar as contas da casa? Eu posso ficar em casa fazendo uma operação extra em home office, por exemplo? Não posso. Pô, então será que eu não posso postergar um pouco mais isso? Lá pra frente? Primeiro ter uma renda bacana, para depois ter um filho e uma família, para depois não precisar ficar me desgastando fazendo dupla jornada? Na época de nossos pais e avós, isso não existia. Mas hoje existe. Então, hoje, quem tá nessa loucura, desculpa, é porque não buscou informação prévia. Não estou dizendo que é fácil. É difícil. Não tem essa cultura, né? Mas é o que precisa ser feito. Até para que as próximas gerações não passem problemas que as nossas passaram. Poxa, hoje nós temos esses recursos de planejamento familiar. Então,
Pô, eu fico triste porque, por exemplo, eu vejo menina de 17, 19 anos, ela tá com o terceiro filho e depois quer ter carreira no mercado de trabalho ou em faculdade. Velho, eu vou dizer a realidade pra ela que ela não vai ter? Com todo respeito, se ela não tem os avós que vão cuidar dos filhos dela, ela for cuidar, ela não vai ter, porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. É verdade. É para isso que serve o planejamento. Nós humanos somos limitados. E novamente eu bato na tecla. Eu falo, se eu fosse mulher, eu seria muito medroso. Porque imagina só, com o homem que vai construir família já muda tudo na vida dele em relação ao mercado de trabalho, imagina a mulher, que ainda tem alteração física. Então você que está me ouvindo, rapaz, moça, busque o agente de saúde do seu bairro, ou então pesquise no YouTube, internet, tudo de graça, tem cursos gratuitos de planejamento É familiar. verdade, importantíssimo. Exatamente. E nessa questão, se eu acho que essa questão familiar atrapalha muito a rotina no trabalho, não atrapalha, ou então, por exemplo, a pessoa ela pode ser a melhor no ramo de trabalho dela, só que ela evita pegar um cargo melhor, porque ela sabe que ela não vai conseguir lidar com a família e o cargo. Como é que pro senhor que está muito tempo nesse mercado B2B, como é que se houver a situação dessas mulheres que têm essa família, a dificuldade? Ó, eu mesmo me planejei de maneira familiar para ter uma filha, tenho uma filha hoje de 15 anos, e para no início de carreira e que ela nasceu também, a gente está revezando, eu e minha esposa mais em casa. Então a gente buscou isso, certo? É muito difícil também, porque as pessoas já não ganham tão bem. Como é que ela vai juntar um dinheiro se ela não ganha tão bem? Sim. Então já é uma coisa complicada. Os custos de vida estão elevadíssimos e cada dia aumentando também. É outra coisa mais complicada. Então, geralmente, tem um detalhe. Fisicamente, para a mulher, é bom ter filho entre os 25 anos e 35 anos. Ela vai ter que trabalhar até 40 para ter filho. Então, tem muito caso hoje de inseminação artificial, tá? Porque as mulheres não estão conseguindo, por estar estressadas, por ter que trabalhar mais até um longo tempo. Então, elas chegam no 40 que elas começam a pensar em ter filho. Já tem um risco maior. Isso. Além do risco, também tem o fator social. É. Por exemplo, normalmente a mulher de 40 anos, o homem, ele vai preferir mulheres mais novas. Uhum. Porque a função dele foi reproduzir. Eu tenho até pesquisa sobre isso. Porque para o homem é muito mais fácil, imagina. Por cara, muitas vezes é muito mais fácil pegar uma mulher que é economicamente inferior, intelectualmente inferior, para ficar sendo sustentada por ele. Não citando nomes de mulher de carreira, para ficar sustentada com ele, que pegar uma mulher de carreira. Porque mulheres de carreira, vocês assustam os homens também. O machismo ainda impera. Exatamente. Então, hoje você vê, pelo menos, a cultura que é propagada, que é muito mais fácil o cara ali de 60 anos, que tem uma carreira feita, preferiu uma mulher mais nova. Porque pra ele é mais fácil do que ter uma mulher de carreira, uma mulher que tem que fazer planejamento e tudo mais. Então, pra mulher, esse lado é muito difícil. Por isso que quanto mais cedo ela entrar no mercado de trabalho, ter um parceiro bacana, que também queira crescer pra poder, o mais cedo possível, ela ter esse amparo familiar, é melhor pra ela. Agora faça um planejamento. Tudo é possível. Nada, a gente fala que mas nada é o bicho de sete cabeças, o fim do mundo. Hoje é porque as pessoas não fazem. Mas se tiver essa cultura, eu garanto que vai melhorar e muito. E o homem colabore mais, né? Como você falou aí, um parceiro bacana. É cada dia mais raro achar um parceiro bacana. Os homens têm muita culpa nisso, com certeza. Vocês, homens, aprendam a cozinhar. Uma mulher nunca vai largar um homem que faz almoço e a janta, viu? Você conquista pelo estômago. Tô dando a dica. Mas se não souber cozinhar, apoie sua esposa, que é o mais importante também. Agora, doutor, entrando agora em empreendedorismo feminino. Tá. Nós estamos no ano de 2025, faz poucos anos que acabou a pandemia, tudo está mudando. Se o senhor pudesse dar alguns exemplos de negócios que o senhor acha importante, ou empregos, para as mulheres poderem começar a estudar mais, se prospectar, que o senhor acredita que vai ser de sucesso, o que é que o senhor poderia indicar para a gente, por favor? Bom, a febre hoje é inteligência IA, né? Sim. Inteligência artificial. Essa é a febre de hoje. Se ela tiver essa capacidade de estudar isso, é o primeiro passo. Segundo, telecomunicações também. Comunicação hoje está cada dia mais evoluindo. Então, se ela partir para essa área de tecnologia, de comunicação e de IA, ela pode ser o que ela quiser. Ela vai escolher o trabalho, ela vai escolher o salário. Realmente. Seria isso. Porque você, mulher, a gente quer que você ganhe dinheiro. Sim. Inclusive, o doutor Catarina vai abrir uma academia de negociações, não é? Isso. Vai ser focado mais para que tipo de público, doutor? Vai ser em abril, né? Isso. E a gente vai abrir para todo tipo de público que quer melhorar a sua vida, quer evoluir, quer trabalhar melhor as negociações. Todo mundo negocia o tempo todo, nós também. Seja uma mulher. Mas a mulher sabe se defender e vai aprender cada dia mais a argumentar com o tipo de clientes, com o tipo de gente, com o tipo de perfil, e vai entender a cada etapa da negociação o que fazer. Todos nós já fazemos isso, mas vamos montar uma estratégia de maneira sistemática para essa evolução.